Maria teve outros filhos além de Jesus? Você que usa essa interpretação, você tem como provar biblicamente? Eu afirmo que isso é uma heresia grave e hoje eu digo que não. E hoje a gente vai trazer esse esclarecimento com base na Sagrada Escritura. Vamos entender hoje que isso é uma heresia e uma heresia grave. Você que é católico, apostólico romano, assista esse vídeo até o final, porque eu vou dar uma formação bíblica para você defender a sua fé. Pegue a sua Bíblia, a Sagrada Escritura. Você também pegue um papel e uma caneta, que nós vamos verificar dentro da Sagrada Escritura que isso nada mais é do que uma grande heresia. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal Jean Maria Doutrina Católica, se inscreve no canal, deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Seja você esse apóstolo, essa apóstola de Jesus Cristo em divulgar esses vídeos e ajude nossos irmãos cristãos católicos batizados a entender, a compreender e para defender sua fé com base, com argumento e conhecimento bíblico. Ao você se inscrever no canal, aqui no aparelho do seu lado, no nome inscrever, do ladinho tem um sino. Clica em cima do sino, vai aparecer a opção todas e clica em cima do todos para que todas as postagens e notificação desse vídeo chegue até você. Fique até o final do vídeo para você entender com bastantes passagens da Sagrada Escritura que Maria não teve nenhum outro filho além de Jesus. Maria foi virgem antes do parto, foi virgem durante o parto e se manteve virgem após o parto até a sua subida ao céu. Vamos esclarecer isso claramente dentro desse vídeo. Para iniciar, pegue sua Bíblia. Primeiro, por base, a gente vai por parte aqui. Eu estou com duas traduções bíblicas. Vamos entender na Bíblia Ave Maria e vamos também dar uma observada na Bíblia do Pelegrino. Nós vamos pegar dois tipo de exemplo muito claro de duas pessoas diferentes em duas passagens da Sagrada Escritura diferentes e mais uma sequência de passagem que vai quebrar essa heresia e vai esclarecer para te orientar na fé. Nós vemos com base dessa heresia aí, Marcos no capítulo 6, no versículo 3, Evangelho de São Mateus no capítulo 13, no versículo 55 e no versículo 56. Nós vemos o Evangelho de São Mateus capítulo 12, no versículo 46. E Evangelho de São Marcos capítulo 3, no versículo 31. Essas passagens, ela dão a entender que fala dos irmãos de Jesus como se Maria tivesse outro filho. Para começar, a gente vai usar uma passagem do Evangelho que ela é uma passagem mais clara e a gente vai pegar ela por base para iniciar o que a gente vai querer esclarecer desse vídeo. Você que está em sua casa, pegue a sua Bíblia, a Sagrada Escritura, abre o Evangelho de São Mateus no capítulo 12, no versículo 46 seguinte. 46 e 47 é o que a gente vai trabalhar. Evangelho de São Mateus capítulo 12, de 46 a 47, está escrito assim. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperava ao lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você que tem a Bíblia, a Sagrada Escritura, beije sua Bíblia e vamos estar iniciando nosso vídeo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis, acender nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado
e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Primeiro por parte. Maria, a Sagrada Escritura, ela fala os irmãos de Jesus. A Sagrada Escritura, nenhuma tradução bíblica, pelo menos uma tradução bíblica honesta, uma tradução bíblica ali próxima à original, uma tradução bíblica correta, fala Maria e seus filhos. E fala em os filhos de Maria. Não, você não vê isso em parte alguma da Sagrada Escritura. Se fala os irmãos de Jesus. Então, vamos entender que esse irmão de Jesus, ele tem um significado e a gente vai entender disso dentro da Bíblia. Para começar, pegue sua Bíblia e abra em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3 seguinte. 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3 seguinte, a gente vai começar a destrinchar isso aqui. Vamos trabalhar com uma formação bíblica sobre essa verdade de fé, onde você vai entender de uma vez que isso é uma heresia e você também vai poder entender para você defender a sua fé, que Maria foi sempre virgem, virgem antes do parto, virgem durante o parto e virgem depois do parto até sua ascensão ao céu, a nossa Virgem Maria Imaculada. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 diz assim: eu vos transmiti primeiramente que eu mesmo havia recebido de Cristo, morreu por nossos pecados. São Paulo está dizendo que Cristo morreu por nossos pecados. Segundo a Escritura, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo a Escritura. Apareceu Cefas, que esse Cefas aqui nós entendemos em Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, que está falando de Pedro, o apóstolo São Pedro. Então apareceu primeiro Cefas, Pedro, em seguida os 12, está falando também de Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, Pedro estava reunido ali com seus discípulos, onde Jesus falou a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A Sagrada Escritura não fala minhas igreja. Assim como Efésios, no capítulo 4, no versículo 5 e no versículo 6, São Paulo vai falar uma só fé, um só batismo, um só Senhor. A Igreja Católica, Apostólica Romana, temos uma só fé, seguimos um só Papa, temos só uma hierarquia, seguimos só uma linha de doutrina, um só pastor e um só batismo. Não temos cada igreja, cada seita, ela vai fundando sua ordem, vai tendo doutrina diferente. Não. É uma só fé. E Jesus fundou uma só igreja. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra ficarei a minha igreja. São Paulo fala, primeiro foi Cefas, Pedro, depois os 12, simbolizando os apóstolos, referente aos apóstolos. Depois apareceu mais de 500 irmãos de uma só vez, da qual a maior parte ainda vive. Ou seja, sabemos claramente que uma pessoa está falando que é Jesus, depois Cefas, que é Pedro, depois os 12, depois 500 irmãos de uma vez. Ora, Jesus, uma mulher não pode dar à luz a 500 irmãos de uma vez. Veja a interpretação da Sagrada Escritura. Uma mulher não pode dar à luz a 500 irmãos de uma só vez. E São Paulo está falando aqui de algo espiritual, nessa interpretação da palavra irmão. Depois ele vai falar que por último ele porque é um filho abortivo, porque perseguia a igreja. Então já sabemos de Saulo, que foi batizado no Espírito, se tornou Paulo. Até então não vou me atreter nessa passagem. Então aqui está falando uma das passagens da Sagrada Escritura. Mas ainda não é argumento tópico para que a gente vá trabalhar. Pegue sua Bíblia e a gente vai entender agora que quando se fala que Maria
estava Jesus e os seus irmãos, quem responde para nós esse questionamento é Santo Agostinho do século IV, bispo e doutor da igreja, santo bispo e doutor da igreja. Quando se refere a falar que está falando Maria, Jesus e os seus irmãos, ora, para entender um contexto bíblico, é preciso que a gente leve em consideração o tempo que foi escrito aquele escrito da passagem da Sagrada Escritura, o lugar que foi escrito e a tradição daquela localidade para que tivesse sido feito aquele escrito. Nós entendemos que a origem de Jesus era judia, Jesus era judeu. Os princípios, os primeiros relatos, a Sagrada Escritura, ela vem escrita por um povo ali, povoado judeu, estudando o costume do povo judeu. Quem responde? Santo Agostinho. Não estão falando de irmão de Jesus porque Maria teve outro filho. A interpretação correta de Santo Agostinho é porque no costume judeu, no costume judaico daquela época, está se dizendo que os judeus não tinham proximidade com a palavra primo, irmão ou tio. Todos eram considerados irmão. E isso a gente vai agora concretizar para você dentro da Bíblia, a Sagrada Escritura. São Jerônimo vai dizer, ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Deus. Então vamos ver dentro da Sagrada Escritura, onde ora você vai ver o costume dizer, chamando parentes de tio, e ora vai ter parente chamado de irmão. Você vai agora acompanhar isso. Porque dentro do costume judaico, volto a relatar esse ponto importante, não quer dizer que era irmão de Jesus por sentido de Maria ter tido outro filho. Não, não, não. A interpretação do costume daquele povo, daquela localidade, é dizer irmão de Jesus, porque dentro do costume judaico, tio, primo e irmão era todos chamados de irmão. E você pode aí pesquisar e se aprofundar. Nós podemos iniciar um exemplo disso dentro da Sagrada Escritura. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 13, no versículo 8. Gênesis, no capítulo 3, no 13, no versículo 8, eu vou ler para você. Abraão disse a Ló: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, entre nós os pastores, pois somos irmãos. Guarde bem essa passagem, eu vou grifar aqui. Pois somos irmãos. Preste bem atenção. Gênesis capítulo 13, no versículo 8, Abraão está dizendo para Ló que eram irmãos. Você move a página da sua Sagrada Escritura, uma página, você passa a seguinte. E nós vamos investigar agora Gênesis, no livro do Gênesis, no capítulo 14, no versículo 12. Abra a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 14, versículo 12. Vamos ver o que diz a Sagrada Escritura. Levantaram também Ló, filho de Abraão. Gênesis capítulo 13, versículo 8. Abraão diz: pois somos irmãos. Gênesis capítulo 14, versículo 12 diz: levantaram também Ló, filho de Abraão. A Sagrada Escritura está se contradizendo? De maneira nenhuma. Estou com a tradução da Bíblia Ave Maria e vou te provar com a tradução da Bíblia do Peregrino agora. Você que tem a tradução do Bíblia do Peregrino, abra a sua Bíblia na tradução Peregrino. Está aqui na Bíblia Peregrino assim. Gênesis capítulo 13, versículo 8. Não haja briga entre nós, nossos pastores, pois somos irmãos. Aqui, Gênesis capítulo 13, versículo 8 está dizendo, Abraão está dizendo para Ló que eles eram irmãos. E você vai ver muito mais. Estou
Só citando o básico. Até o capítulo 24, você vai ver expressões como essa ali, Gênesis 18, sobre a Sodoma e Gomorra sendo destruída, etc, etc. Eu tô pegando o básico aqui para ficar um vídeo não muito longo. Gênesis capítulo 13, versículo 18, Abraão chama Ló de irmão. Na Pelegrino também. Uma página seguinte, Gênesis capítulo 14, no versículo 12, na tradução Pelegrino, me acompanhe você de sua casa. Levantaram também Ló, sobrinho de Abraão. Opa! Duas traduções bíblicas. Estou aqui com duas traduções bíblicas que se equivocaram de maneira nenhuma. Se equivocou quem fez uma interpretação sem conhecer bem a Sagrada Escritura. Mas a gente vive para aprender. Estou aqui para aprender e todos estamos aqui para aprender. Nós vamos também para outra passagem, não vou usar só esse exemplo, tem mais exemplo, onde a gente vai pegar essa formação clara hoje. Nós vamos para 1 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 7. 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, vai dizer assim: Mas Jonatas, filho de Samar, irmão de Davi. Aqui está dizendo que Jonatas é irmão de Davi. 1 Crônicas, capítulo 20, no versículo 7. Você vai agora para 1 Crônicas, no capítulo 27, no versículo 32, vai dizer assim: Jonatas, tio de Davi, homem inteligente e culto. Opa, está dizendo aqui, ora, a Sagrada Escritura está dizendo que Jonatas é tio de Davi. Ou está chamando que é irmão de Davi. Então podemos entender claramente aqui que a Sagrada Escritura não se contradiz. É um costume daquela época fazer essa comparação. Eles não têm essa distinção com clareza. Quem é tio, quem é irmão. Existe essa maneira de se expressar que todos são irmãos. Todos são irmãos. Então, a interpretação da Sagrada Escritura não pode ser ao pé da letra. É preciso averiguar o período quando foi escrito aquele texto, quem escreveu aquele texto e o costume da localidade quando foi escrito aquele texto, para depois fazer uma interpretação mais clara à luz do catecismo e do ensinamento da Mãe Igreja. Aqui eu estou usando a tradução da Bíblia Pelegrino. Mais uma vez, a fazer essa interpretação na Bíblia, agora Ave Maria, sobre Davi. Mais uma vez, ainda tem mais argumento bíblico. Fica até o final do vídeo que tem mais argumento bíblico para a gente entender isso de uma única vez. Tio de Davi. Deixa eu procurar aqui. 32. 1 Crônicas, capítulo 20, no versículo 7. Tradução Ave Maria diz: Desafiou Israel Jonatas, filho de Osana, irmão de Davi. Na tradução da Ave Maria, 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, diz que Jonatas é irmão de Davi. Mas você vai dar um pulo até 1 Crônicas, no capítulo 27, no versículo 32, vai falar assim: Jonatas, tio de Davi, exercia a função de conselheiro. Jonatas, tio de Davi ou Jonatas, irmão de Davi? Para quem escreveu, isso tem pouca diferença. É isso que é preciso interpretar. Para finalizar, para não ficar ainda faltando mais argumentos sobre o assunto, 1 Coríntios capítulo 15, nós vemos essa passagem do livro do Gênesis, nós vamos agora para Hebreus capítulo 1, no versículo 4. Hebreus capítulo 1, no versículo 4, para a gente entender um pouco melhor. No versículo 6, mas vou pegar do Hebreus capítulo 1, no versículo 5, para a gente entender o que vai falar. Pois que dentre os anjos disse alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei.
Ou então, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Uma passagem de 2 Samuel 7,14. Hebreus capítulo 1, versículo 6 fala assim: e novamente, ao introduzir seu primogênito na terra, todos os anjos de Deus a adorarem. Está dizendo aqui que Jesus foi o primogênito de Deus. Ora, interpretação ao pé da letra diria: quer dizer que Deus teve outro filho além de Jesus? Lê mais uma vez. E novamente, ao introduzir seu primogênito na terra, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Por outro lado, a respeito dos anjos, ele diz: fará seus anjos sopro do vento de seus ministros chamado fogo. Então está dizendo aqui: pois que dentre os anjos disse Deus alguma vez: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quem dentre os anjos falou isso? Ou então, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E novamente eu introduzi seu primogênito. Está dizendo aqui que Jesus é o primogênito de Deus Pai. E dizer então que Deus Pai teve outro filho além de Jesus não é uma heresia grave, não é uma aberração, não desconcertaria toda a história do cristianismo se a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não houve outro além de Deus, outro Deus Filho além de Jesus. Confirmado Gálatas capítulo 4, versículo 4, profeta Isaías capítulo 7, no versículo 12 e seguintes, falando da profecia que esperava somente Jesus, como ali a promessa que ia resgatar o povo judeu, consequentemente a humanidade, consequentemente eu e você. Para entender que a Sagrada Escritura não se pode levar ao pé da letra. Deixa aí seu comentário o que você achou do vídeo. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.